Paz do Senhor, amém, queridos? Glória a Deus, bom dia a todos. Glória a Deus, queridos, amém? Vamos orar. Pai, graças te damos nesta manhã. Pedimos que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre nós. Que o Senhor possa falar conosco nesta manhã de forma sobrenatural. Que o Senhor possa nos reanimar nesta manhã e que a tua glória venha se manifesta em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Segura aí que nós vamos voar nesta manhã aqui. Amém? Ô, glória. Queridos, eu ando com Jesus há 13 anos já. Graças a Deus eu me converti nessa igreja. Aceitei a Jesus na comunhão Ágape. E a partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu nunca mais coloquei o pé lá fora. Jesus fez uma obra linda na minha vida. Qualquer dia eu compartilho com vocês, porque eu sei que tem muitas pessoas novas aqui, muitos não conhecem ainda o meu testemunho. Mas foi uma vida de muita destruição, de muita derrota, de muita destruição dentro do meu lar. Mas Jesus, ele entrou, fez uma obra linda, ele libertou do vício das drogas, ele tirou toda a morte, todo o roubo, trouxe a esperança, trouxe a paz, trouxe tudo aquilo que o mundo não poderia fazer pela minha vida. E quando Jesus, ele me trouxe, debaixo de uma opressão muito grande, debaixo de uma destruição muito grande, uma certa vez eu ouvi a voz do Senhor falando no meu coração. Jesus falava para mim que era necessário que eu tivesse ânimo, porque a caminhada que ele tinha para mim, a partir daquele momento, ia ser uma caminhada de muita luta, muita batalha, ia ser coisas que, se eu não tivesse ânimo, eu não conseguiria avançar nos próximos passos daquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu lembro como hoje, Jesus falou ao meu coração, dizendo assim: vai ao seu quarto, pega a sua Bíblia e leia tal versículo. Eu não discerni aquilo naquele momento, eu falei, acho que é coisa da minha cabeça, eu estou ouvindo algo estranho. Mas, novamente, aquela voz veio ao meu coração dizendo, pega a sua Bíblia, vai ao quarto. Então eu peguei minha Bíblia, fui ao meu quarto, Deus revelou para mim, dizendo assim, que era necessário que eu fosse imitador daqueles que pela fé e esperança alcançaram a promessa. E Deus começou a descortinar então essa verdade ao meu coração, dizendo assim, é necessário que você tenha bom ânimo. Porque o teu bom ânimo, se você tiver bom ânimo, vai determinar até onde você chegará comigo, não somente no ministério, mas também na vida. E a princípio eu não tinha entendido aquela palavra sobre bom ânimo. Eu achava que enfim, legal, acho que o bom ânimo era eu ver algumas circunstâncias na minha vida e a partir daquele momento não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Deus, mas eu não tinha de fato um discernimento claro de ter um bom ânimo. Mas a partir dos momentos então que eu comecei a andar com Deus, que os dias avançaram, eu comecei a entender a necessidade de nós termos ânimo, nos animarmos no Senhor. Porque as batalhas eram tão intensas, os dias que eu ficava em casa, logo quando eu era novo convertido, a necessidade, o sangue pulsava para usar droga novamente. Quando eu via as baladas, as coisas que eu curtia, dava uma vontade intensa, e então eu entrava dentro do meu quarto, tinha um bom ânimo novamente, buscava o Senhor, subia aos montes, e o Senhor ia e confortava o meu coração. Então Deus começou a revelar para mim a necessidade de ter este bom ânimo. E para refletir um pouco mais sobre isso, eu queria que vocês abrissem lá no livro de Salmos. Salmos capítulo 27. A partir do versículo 14. A Bíblia diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos ler novamente. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos ler um outro versículo lá no livro de 1 Samuel, para a gente alinhar um pouco o entendimento. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, diz assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apredejá-lo, porque a alma do todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Em outras versões diz, Davi se animou no Senhor. Aleluia. A Bíblia no livro de Salmos diz que
é necessário nós termos bom ânimo. Davi, diante de uma grande impedimento, de uma grande batalha que ele estava tendo com a nação de Israel, a Bíblia retrata que ele animou-se no Senhor. Quando eu comecei a estudar, e quando eu comecei a prestar atenção mais sobre animar no Senhor, Deus começou a descortinar o meu coração, dizendo assim, que a responsabilidade pelo meu ânimo não seria de Deus, mas a responsabilidade pelo meu ânimo seria minha. A responsabilidade, queridos, que você tem com relação aos seus sentimentos, com relação à sua alma, ela é totalmente propriedade sua. Quando nós olhamos na Bíblia, todos os homens que um dia Deus chamou para que andasse com eles, Deus nunca disse assim, eu vou animar o teu coração. Pelo contrário, quando Deus falou assim para Josué, Josué, eu serei contigo, farei os mesmos milagres que eu fiz com Moisés, tão somente tenha bom ânimo. Quando Deus trouxe Moisés tinha lhe tirado praticamente 3 milhões das nações do Egito, e Moisés estava diante de um grande impasse, porque a nação estava reclamando, porque era necessário atravessar aquele mar. E Deus olhou para Moisés dizendo assim, Moisés, por que você está clamando a mim? É necessário que você tenha bom ânimo, marche Moisés, marche, avance. Quando Deus chamou a Gideão estava todo indignado, dizendo assim, Senhor, se o Senhor é conosco mesmo, por que tudo isso está acontecendo? Deus olhou para Gideão e disse assim, Gideão, vai nessa tua força, vai nesse teu bom ânimo, porque a partir desse bom ânimo, eu vou fazer grandes coisas nessa nação. Aleluia! Então, queridos, Deus queria falar conosco nessa manhã, Deus quer falar conosco nessa manhã, trazendo a cada um de nós a responsabilidade pelo nosso ânimo. O ânimo, ele vem a partir da capacidade que você tem de buscar em Deus a resposta e a fortaleza. Geralmente nós atribuímos a falta de ânimo, terceirizamos o serviço. Por exemplo, vou trazer algumas situações. Geralmente quando nós não queremos vir para a casa do Senhor, nós estamos desanimados. Nós sempre atribuímos a isso ao quê? Ao culto, ao pastor, a Deus, ao louvor, enfim, ao culto muito cedo. Enfim, nós atribuímos a outras pessoas. Mas Deus está dizendo que isso é errado. Porque você é responsável pelo seu ânimo. Aleluia. Se a palavra não está boa, isso não é problema de Deus, isso não é problema do pastor. O problema é seu, porque a Bíblia diz que você é responsável pelo seu ânimo. Se o louvor não está bom, isso não é problema de Deus, não é problema das pessoas que estão aqui em cima, mas é problema seu, porque a Bíblia diz que é necessário que você tenha bom ânimo. Se no seu trabalho as coisas não estão muito boas, isso não é responsabilidade do seu chefe, isso não é responsabilidade, enfim, da vida, mas é sua responsabilidade, porque Deus diz que diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante de tudo aquilo que você esteja passando, Deus fala, é necessário ter bom ânimo, porque Jesus falou, eu venci o mundo, vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu venci este mundo, aleluia! Quando nós começarmos a entender que Deus fará grandes coisas nas nossas vidas, muito por conta do bom ânimo que nós tivermos, nós vamos caminhar em degraus maiores, queridos. Nós vamos avançar, nós vamos andar em patamares maiores com Deus. Eu não estou dizendo para você que você não ficará desanimado algum dia da sua vida. Eu não vou dizer para você que um dia você vai olhar uma situação e falar, eu não vou conseguir passar a situação, isso eu passo, todo mundo passa. Mas o que Deus quer trazer para nós nesta manhã, é que se nós tivermos bom ânimo, diante de qualquer circunstância, Ele diz que Ele vai fortalecer o nosso coração. E através disso, a obra do Senhor não será estagnada, não ficará parada em nossas vidas, mas nós vamos viver os próximos passos daquilo que Deus tem para nós, aleluia, oh glória, é isso que o Senhor tem para nós nesta manhã, glória ao teu nome. Queridos,
Partindo então do pressuposto que nós entendemos que a responsabilidade pelo nosso ânimo é nossa, que as circunstâncias não podem nos parar se nós tivermos bom ânimo. Vamos avançar um pouco mais aqui nessa manhã. Quando estão entendendo, digam amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, mas como que nós vamos conseguir então romper com essa falta de desânimo? Como que nós vamos conseguir então vencer essas circunstâncias, essas frustrações que geralmente vêm em nossas vidas? Existem alguns princípios descritos na Bíblia que retratam um pouco como nós conseguiremos avançar então diante dessa falta de desânimo, diante dessas circunstâncias que nós não conseguimos por muitas vezes administrar. Ontem eu estive conversando com o pastor, a pastora estava ministrando muito o meu coração, falando sobre a necessidade que nós temos de trazer ao nosso coração aquilo que nos traz esperança. Uma das primeiras estratégias que nós temos para vencer o desânimo é trazer ao nosso coração aquilo que nos traz esperança. O livro de Jeremias e Lamentações de Jeremias fala um pouco sobre isso. Que Jeremias ele ouviu uma situação muito difícil mediante a vida dele. Ele estava passando por uma grande destruição. No entanto, ele falava que ele lembrava de algumas coisas que trazia esperança para a vida dele. É necessário, queridos, nós trazermos ao nosso coração algumas coisas que nos traz esperança. Depois vocês abrem lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21, ele fala um pouco sobre isso. Eu trago ao meu coração aquilo que me traz esperança. Mediante aos problemas, mediante ao desânimo, é necessário trazer ao seu coração aquilo que te traz esperança. Queridos, quando eu avalio a minha vida, há mais de uma década atrás, a minha vida era uma vida de muita destruição, de muita derrota, de muito vício e de muita destruição. O meu lar era um lar totalmente arrebentado por Satanás. Ontem eu estava com a minha mãe indo no monte e conversando um pouco sobre algumas coisas que aconteceram na minha família, aqueles que ainda não têm Jesus. Como nós temos visto assim Satanás entrando, fazendo coisas horríveis, que até é vergonhoso de se dizer. Mas um dia o meu lar estava assim também. Mas porque Jesus entrou e transformou e libertou, hoje nós temos esperança. Então, quando geralmente vem essa angústia, geralmente quando vem esse cenário de destruição, quando vem esse cenário tentando trazer abatimento ao nosso coração, a primeira coisa que nós fazemos nós lembramos da onde Jesus nos tirou. Queridos, avalia, não sei quanto tempo vocês têm andado com Cristo. Se há 6 meses, avalie a sua vida há 6 meses atrás e avalie a sua vida hoje. Se há 1 ano, avalie a sua vida há 1 ano atrás e avalie como que sua vida está hoje. Se você anda há 10 anos com Jesus, avalie como que era a sua vida há 10 anos atrás. Como que era a sua casa há 10 anos atrás. Como que era a circunstância na sua vida há 15 anos atrás. E olha tudo aquilo que Jesus fez hoje por ti. Olha tudo aquilo que Jesus fez hoje pela sua família. Hoje você tem um privilégio de estar aqui na casa do Senhor, buscando e adorando a face do Deus eterno. E você sabe que a partir do momento que você está aqui, Deus está movendo o mundo espiritual pela sua causa, pela sua casa, por aqueles que você busca, aleluia. É necessário trazer ao coração aquilo que te traz esperança. O que te traz esperança nesta manhã é você olhar tudo aquilo que um dia Deus já fez na sua vida. O que te traz esperança é olhar a obra que Jesus um dia fez, a obra que o Senhor prometeu na sua vida. Em todo o tempo é necessário trazer esperança. A minha irmã estava brincando comigo hoje de manhã, porque eu escuto uma mulher, uma pregadora de manhã, que ela traz sempre um versículo, ela falava assim ao meu coração. Ela falava assim para mim: nossa, você acorda todo dia com essa mulher aí? Né? Porque essa mulher me traz esperança, a palavra que ela me traz. Por isso que eu escuto ela, eu não falei para ela. Ela falava muito sobre identidade no reino. E todo dia eu acordo pela manhã, coloco aquele vídeo para lembrar quem eu sou em Deus, porque isso me traz esperança. E aí meu dia já é um dia mais abençoado,
Aleluia. É necessário, queridos, trazer ao coração aquilo que te traz esperança. Qual é a esperança? Olhe tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Olhe sempre e retrate sempre as promessas que Deus tem para a sua vida. Lá no livro de Romanos, abre comigo lá. Romanos capítulo 15, versículo 4. A Bíblia diz assim que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, descreve Paulo, para que a partir disso nós tenhamos o quê? Bom ânimo e esperança. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito ao nosso respeito, para que através disso nós pudéssemos ter o quê? Bom ânimo e esperança. Uma segunda fonte que nós temos aqui para combater o desânimo, para combater as frustrações, é olhar e estudar a Bíblia Sagrada. Tudo que foi escrito para nós, para que nós pudéssemos ter esperança e um bom ânimo. O interessante da Bíblia é que a Bíblia tem resposta para tudo. Quando olhamos uma situação de frustração, quando nós olhamos uma situação de enfermidade, quando nós olhamos uma situação de abandono, quando nós olhamos qualquer circunstância que passamos ou que nós conhecemos que amigos ou vizinhos passam, está escrito na Bíblia. E quando nós olhamos então nas Escrituras, tudo aquilo que Deus fez, como Deus se comportou mediante aquele homem que estava enfermo ali no tanque de Betesda, o Senhor olhou para ele e falou: tenha compaixão, levanta, anda, toma o seu leito e vai para a sua casa. Quando Jesus olha lá a filha de Jairo, lá ele frustrado, com a sua filha morta dentro de casa, ele olha e fala: mãe, essa menina dorme, levanta, né? Toma a sua filha em teus braços. Quando nós olhamos várias circunstâncias na Bíblia, mediante coisas que poderia trazer desânimo, mas nós olhamos para aquilo e nós nos reanimamos, porque nós sabemos que Jesus, Ele é poderoso para mudar as circunstâncias. Aleluia. Eu fico imaginando Jesus, quando Jesus estava prestes a ser crucificado. O livro de Mateus retrata um pouco sobre isso, que ele estava para ser crucificado, estava com grande amargura. E naquele momento que ele estava em amargura, ele foi buscar a face do Senhor, ele orava e a pressão era tão grande, ele tinha um peso tão grande de responsabilidade sobre a vida dele, que naquele momento a Bíblia retrata que o suor do seu rosto, ele se transformou em gotas de sangue. Isso retrata que a temperatura de Jesus estava num alto estresse, ele estava num grau de nervosismo muito grande. Mas Jesus tinha tudo para estar desanimado naquele momento. Mas ele não retribuiu a responsabilidade dos discípulos que estavam dormindo. Ele não retribuiu essa responsabilidade a Deus, mas ele trouxe essa responsabilidade para ele. Ele falou: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas Senhor, eu não vou ficar desanimado. Senhor, eu não vou ficar desanimado. Eu vou avançar para os próximos passos, porque existe uma responsabilidade de uma nação inteira, existe uma necessidade do mundo inteiro ser salvo através do meu ato, e através disso eu não vou desanimar, eu vou avançar. Essa é a minha responsabilidade, esse peso de responsabilidade está sobre mim, eu não vou parar, eu vou para aquela cruz, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que vai ser angustiante, eu sei que ninguém vai me ajudar, eu sei que eu vou ser humilhado, mas eu não vou parar. Há uma responsabilidade sobre minha vida, eu não vou ficar parado, eu vou me reanimar no Senhor. Senhor, se possível, passa de mim, mas Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. E Jesus então pegou aquela cruz, colocou debaixo dos seus braços e foi até aquele local e falou: eu não vou desanimar, está doendo, mas eu não vou parar, está doendo, mas eu não vou parar. As circunstâncias
circunstâncias estão ao contrário, mas eu não vou desistir. Eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar. Eu mesmo sendo Deus, eu não vou parar, até mesmo passando vergonha. Mas ele falou naquele momento: Senhor, está aqui, Senhor, eu cumprir o propósito. Senhor, eu cumprir o propósito. Toma o meu espírito, perdoa, Senhor, as nações, perdoa, Senhor, e agora, Senhor, recebe o meu espírito. E através desse ato, porque um homem acreditou no propósito celestial, ele teve a capacidade de salvar toda uma humanidade. Aleluia. Olha, eu fico imaginando assim, o que Deus pode fazer por nós. Se Jesus tivesse desanimado, parado, nós não estaríamos aqui hoje. Se Moisés tivesse parado, ele não teria salvado 3 milhões de pessoas do Egito. Eu fico imaginando o que Deus pode fazer por nós neste ano ainda. O que Deus fará por nós nos próximos anos. O que Deus fará por nós entre as nações. Se nós acreditarmos naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E mediante os problemas, mediante as circunstâncias, nós não desanimarmos. Nós avançarmos para o propósito celestial. Eu sei que Deus vai nos levantar. Eu sei que Deus vai nos levantar não somente lá em São Bernardo, mas eu sei que Deus vai levantar também na Europa. Deus vai nos levantar para a África. Deus vai nos levantar em Chavantes. Deus vai levantar em Interlagos, na Vila da Paz, enfim, Parelheiros. Porque eu sei que tem homens e mulheres aqui que estão entendendo que a responsabilidade é sua. Que estão entendendo que a responsabilidade é sua. E através disso, vai avançar para o plano celestial. Eu sei, Senhor, nós não vamos parar. Oh, glória. Oh, queridos, quando Deus trouxe esse princípio para o meu coração, que a responsabilidade era minha, eu passei por situações muito difíceis, mas muito difíceis. Muito difíceis. Porque eu olhava para mim, eu levantava pela manhã, eu olhava para mim, e quando eu olhava, eu falava: meu Deus, eu não vou conseguir, não é para mim isso. Não dá para outra pessoa que tem, enfim, todas as condições para fazer, enfim, para mim, Senhor, não dá, para mim não dá, Senhor. Para mim não dá, Jesus. Esse ano foi um ano muito difícil para mim, muito difícil. Talvez um dos anos mais terríveis que eu vivi por esses últimos anos, com relação à enfermidade, com relação a ataques, com relação às opressões. Um ano muito difícil. Há 4 meses atrás, praticamente, minha família estava comigo no hospital, porque eu estava com uma febre, enfim, e aí eu fui fazer um exame, o exame deu errado, e aí o médico acabou estourando uma das minhas artérias, perdi 30% da capacidade do meu corpo, enfim, fiquei na UTI, foi um estado muito chato, assim. E eu falava para Deus, falei: Senhor, eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo. Logo aqui eu não estou acreditando, Senhor. E Deus trouxe novamente esse princípio para o meu coração, dizendo: filho, é necessário que você tenha bom ânimo. Eu falei: Deus, mas como que eu vou ter bom ânimo nessa situação? Olha para mim, Senhor, 30% do meu sangue sai do meu corpo. Eu estou aqui praticamente, e eu falava para a médica assim: mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho mais nada. Ela falou: você perdeu 30% do seu sangue. Se você sair daqui, é perigoso você morrer. Você quer sair daqui? Eu falei: não, então deixa eu mais um pouquinho aqui. Porque eu queria sair de lá, porque eu não aguentava mais aquele hospital. E Deus trouxe ao meu coração novamente, dizendo: filho, é necessário que você tenha bom ânimo. Porque eu falei para ti, há mais de 10 anos atrás, que se você tivesse bom ânimo, você avançaria em muitos lugares comigo. Se você tivesse bom ânimo, a minha obra não seria baseado na sua limitação física, mas seria estabelecida no plano celestial. Aleluia. E é isso que Deus tem para nós, querido. Quando Deus, Ele nos chama, Ele não avalia a nossa vida mediante a nossa capacidade humana, mediante a nossa possibilidade de fazer algo por Ele, mas Ele faz de acordo com a nossa capacidade de entrega que nós temos, porque a capacidade de entrega, o tamanho da sua entrega vai determinar até onde você vai chegar com Deus. Não é as suas circunstâncias, não é as suas finanças, não é a sua questão de intelectualidade, não é nada disso, queridos, não é nada disso. Mas é sim, simplesmente, a sua capacidade
de entregar, de se animar no Senhor. A Bíblia diz assim que Deus não chamou muitos iletrados, Deus não chamou muitos aqueles que sabem. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas desse mundo. Deus chamou aquelas coisas que não são. Para quê, queridos? Para confundir aqueles que são. Porque a Bíblia diz que ninguém diante do Senhor poderá gloriar a si mesmo. Mas toda honra, toda glória vai ser dado ao nome do Senhor. Eu fiquei retratando então, relembrando novamente algumas coisas que aconteceram diante desses muitos anos que passaram na minha vida, eu na caminhada com Deus. Muitos homens eu admirava, homens tinham uma entrega fantástica diante de Deus. Que eram homens assim que eu admirava e admiravam muito. Acho que eu estava conversando com a Márcia durante essa semana um pouco sobre isso. Porém, muitos desses homens perderam a sua capacidade de se reanimar no Senhor. E por causa disso pararam a sua caminhada com Deus. Eu fiquei então pensando, falei, Senhor, é verdade, Deus. O que determina não é a nossa capacidade humana, não é a nossa capacidade de simplesmente termos uma boa eloquência, termos um porte físico, ou sermos bonitos ou não sermos feios, não. Mas o que determina a obra do Senhor nas nossas vidas é a capacidade de nós nos entregarmos em Deus, nos animarmos no Senhor. Aleluia. Às vezes eu paro para pensar e fico olhando um pouco a vida do Gabriel lá em Chavantes. Queridos, é uma obra tremenda, uma obra linda e sensacional. Assim. Vocês precisam lá conhecer aquela obra. Pessoas que geralmente não conseguem discernir a mão direita da esquerda. Mas eu fico olhando o bom ânimo que aquele menino tem. Deus ensinou esse princípio ao coração dele. Porque ele sai daqui toda sexta-feira, depois de passar uma semana de trabalhos e estudos. Sai, pega o seu carro e viaja 400 quilômetros. Chega lá na cidade, ele dorme, acorda pela manhã, faz uma casa-luz e começa a visitar. Né? E não para. E aí tem culto, isso no sábado, no culto de manhã, tem casa-luz e culto novamente, enfim. Sai de madrugada de lá, chega aqui madrugada, levanta na segunda-feira, trabalha a semana inteira. E assim está quase um ano, 8 meses, eu não sei. Queridos, pela capacidade humana não dá. É só o bom ânimo. É só o bom ânimo. Porque isso, queridos, na terceira semana vocês iam parar. Se você não tem uma convicção em Deus, se você não entende que a responsabilidade pelo seu ânimo é sua, queridos, você já tinha parado. Porque o Gabriel falou esses dias para mim, dizendo assim, Gessé, eu fui para lá, mas todas as pessoas que falaram para mim, vem para cá que a gente vai ficar com você, não tem nenhum lá. Ele ia desanimar, queridos. Mas ele entendeu que se ele se animasse no Senhor, mesmo que aquelas pessoas não ficassem ali, Deus poderia levantar uma multidão. Porque Deus usa quem se anima no propósito celestial. Deus se anima, queridos. Deus se anima, quem anima no propósito celestial. Isso alegra o coração de Deus. Isso alegra o coração de Deus. O interessante é que isso não é simplesmente na sua vida ministerial, mas isso também retrata a sua vida profissional, enfim. Eu passei por situações terríveis assim também no trabalho. Alguns anos atrás eu contei o meu testemunho, quanto que Deus me exaltou. Eu pegava cada projeto furado, aquilo que ninguém queria fazer, dava na minha mão. Aquilo que ninguém ainda podia fazer, dava na minha mão. Era uma situação assim, eu me via praticamente sendo humilhado. Humilhado. E Deus falava comigo assim, eu vou te exaltar, filho, tenha bom ânimo. Filho, eu vou te exaltar, tenha bom ânimo. Tudo aquilo que ninguém queria, eu pegava. Tudo aquilo que ninguém queria, projeto, eu pegava. Quando eu vi, eu estava com vários projetos que ninguém queria. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer com esses projetos que ninguém quer? Deus falava assim, tenha bom ânimo. Eu vou fazer uma grande obra, as pessoas vão olhar para esse projeto. E aí, quando eu comecei a pegar aqueles projetos, eu vi que um superintendente olhou para mim, de repente viu, entreguei o trabalho, enfim, de repente o outro veio, de repente o diretor veio, daqui a pouco eu já estava sentado com todos os diretores e superintendentes, entreguei aquilo que ninguém queria, eu peguei, entreguei, e quando eu vi, queridos, Deus me chamou para falar para mais de 16 mil líderes, olhando sentado e eu falando para esses caras, aleluia, tem de bom ânimo, Deus falou para mim, eu falei, Senhor, obrigado, Senhor, porque eu não desisti. Eu cheguei em casa uma vez e falei assim, mãe, eu não estou passando fome, eu vou pedir para ser mandado embora daquele lugar. E minha mãe falou assim, filho, tem bom ânimo, persevera. Eu falei, mãe, eu não preciso disso. Né? Se eu ficar só com esse salário aqui, eu consigo pagar minhas contas, enfim. Eu não estou passando fome para ficar humilhado, eu não vou ficar aguentando essas coisas.
E ela fala, filho, persevera. Se lembra disso, mãe? Persevera, persevera, persevera. Eu comecei a perseverar, comecei a subir aos montes, comecei a perseverar, me animar no Senhor. E Deus mudou aquele cenário da minha vida profissional. Quando eu parei, eu estava no Credit Card Hall, 16 mil homens parando para me ouvir. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Eu não acredito. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Deus faz obra, queridos, que nós não conseguimos entender. Mas é necessário nós termos bom ânimo. E é necessário nós aprendermos isso muito cedo. Eu estava orando com a minha sobrinha ontem, com a minha mãe no monte. E eu perguntava para ela assim, Júlia, o que você precisa? Coloca os seus propósitos de oração. E ela falava, eu preciso disso para minha mãe, para o meu pai, tá bom. Então tá bom, então pode orar. Mas de novo? Né? Falei, não, é sério, a responsabilidade é sua, você não quer orar? Aí eu contei para ela, o tio era assim, não tinha isso, faltava aqui, era assim, assim. Mas eu me animei no Senhor e Deus fez assim, Deus fez assim. Você quer assim também para a sua vida? Eu quero, então tá bom, tenha bom ânimo. Ela sentou, se ajoelhou lá, começou a orar. É necessário a gente trazer isso, querido, logo cedo para as nossas vidas. Deus pode nos prosperar, queridos, na terra do nosso sofrimento. Para mim, um homem que é um grande exemplo é José do Egito. Todo mundo sabe aqui a história de José do Egito. É uma história fantástica, fantástica, fantástica. Lá no livro de Gênesis, capítulo 41. Abre lá comigo, 41, 50 e 52. Gênesis, capítulo 41, do 50 ao 52. Quem pode ler esses dois versículos para nós aí bem alto? Aleluia. Olha só que tremendo, queridos. Deus deu 2 filhos para a vida daquele homem, Manassés e Efraim. Literalmente, trazendo para os nossos dias, literalmente essa palavra, é que Deus sempre vai nos prosperar, queridos, na terra do nosso sofrimento. Deus sempre vai nos prosperar na terra do nosso sofrimento. Ele falava sobre Efraim, que Deus prosperou aquele homem onde mais doía, onde ele tinha mais desânimo, onde mais as coisas apertavam. Deus o prosperou exatamente naquele lugar. Eu pensava que Deus ia me fazer primeiramente sair dessa cadeira para me prosperar, ou sair daquele trabalho para me prosperar, mas Deus fez tudo ao contrário. Deus fez tudo ao contrário daquilo que eu imaginava. Deus começou a me prosperar aqui. Deus falava ao meu coração, filho, se eu te prosperar fora dessa cadeira é muito fácil, mas quando eu começar a te prosperar aqui, aí sim as pessoas darão crédito a você. Se eu te tirar simplesmente do seu trabalho é muito fácil. Você estudou, você fez MBA, enfim, você está estudando, você está bonito. Se eu te tirar de lá vai ser fácil. Mas se eu te prosperar ali, onde mais dói, aí as pessoas vão te reconhecer. Queridos, qual é a terra da sua dor? Qual é a terra da sua dor hoje? Qual é a terra da sua aflição? Comece a avaliar onde mais dói hoje, onde existe mais desânimo. É aqui dentro da igreja onde você está desanimado? Será que é aqui dentro da igreja que você está desanimado? Será que é lá na Casa Luz que você está desanimado? A ponto de não ir para a Casa Luz? Ou de muitas vezes pensar 10 vezes para vir num culto de manhã? Será que é lá dentro da sua casa, com seu marido, com seus filhos, que você está desanimado ou desanimada? Pensando 10 vezes antes de sair do culto para voltar para sua casa, encontrar aquele cenário de destruição, cenário de brigas entre outros? Será que é lá mesmo? Ou você já está pensando na sua segunda-feira, no seu trabalho? É a sua segunda-feira que está o seu desânimo? Onde está o seu desânimo? É num relacionamento específico? Avalie aonde está o seu desânimo. Qual é a terra da sua aflição hoje? Avalie comigo, queridos. Deus quer fazer algo novo na sua vida. Qual é a terra da sua aflição hoje? Aonde está doendo? Eu queria levar você nessa manhã a fazer uma reflexão.
A primeira coisa, entendendo que a responsabilidade é totalmente sua. Não é do pastor, não é de Deus, mas é sua. Assim como Deus te deu um corpo, e tudo aquilo que você faz com relação ao seu corpo, é responsabilidade sua. O seu ânimo também, ele faz parte do seu corpo. As suas emoções, elas fazem parte do seu corpo. E isso não é atribuído a Deus, não é atribuído ao seu esposo, ao seu vizinho, enfim, ao seu patrão. Isso é responsabilidade sua. Deus deu para ti. Então administra da melhor forma possível. E se possível, anime-se no Senhor. Não terceirize isso, porque vai passar anos e anos e anos e anos da sua vida. E você vai ficar com o mesmo sentimento. Só que, querido, se isso continuar na sua vida, vai gerar um peso tão grande, de opressão, de depressão, porque você vai olhar daqui a 10 anos na sua vida, olhar para trás e ver que você não fez nada, absolutamente nada. E quando você olhar isso, as escamas saírem dos seus olhos, você verá que isso é responsabilidade sua, e você não fez, e o tamanho da sua frustração vai ser tão grande, queridos, que só Deus terá para ter misericórdia da sua vida. Faça uma reflexão nesta manhã. Segundo passo, traga ao seu coração aquilo que te traz esperança. Traga ao seu coração aquilo que te traz esperança. Quando eu me converti, Deus falou ao meu coração: filho, eu vou te levantar entre as nações. Eu vou te levantar. Você vai sair dessa cadeira, você vai fazer algo tremendo, você vai andar, você vai marchar, você vai fazer algo tremendo e poderoso. Queridos, eu pensei que ia ser no primeiro ano. Quando Deus falou, eu falei, amém, glória a Deus. Eu levantava no outro dia pela manhã, olhava minhas pernas, nada. No outro dia, nada. Falei, meu Deus, que negócio é esse aqui? Aí passou um ano, eu comecei a desanimar. Falei, não vou me animar em Deus. Passou um ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos, passou 5 anos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E cá estou falando, Senhor, a responsabilidade é minha, eu vou me animar, Senhor. Senhor, eu lembro como minha vida era um lixo lá atrás. Mesmo, Senhor, diante de uma necessidade, a minha vida é melhor do que aquela vida de lixo, quando eu servia Satanás. Por isso eu vou me animar no Senhor, eu vou trazer ao meu coração aquilo que me traz esperança, porque se eu acreditar, Senhor Deus, eu sei que Tu és fiel, e Tu vai cumprir a Tua obra na minha vida, porque o Senhor falou, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la, até a volta do Senhor, aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel. É responsabilidade minha. Então eu trago ao meu coração todos os dias aquilo que me traz esperança. E eu sei, o terceiro passo para terminar, que Ele vai me prosperar aqui, onde mais dói. Aonde mais dói, querido. Aonde mais dói. Porque Ele é especialista em reverter cenários de destruição. O nosso Deus, Ele é especialista em reverter cenários de destruição. Ele é especialista em reverter cenários de destruição e morte. Ele é Deus tremendo. Ele faz coisas, queridos, que vai além da nossa capacidade humana. Nós não entendemos muitas vezes o propósito celestiais do Senhor. Nós não entendemos, mas Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Eu avalio o Deus mais ou menos quando, sabe quando você lê um livro, você vai lá no cinema assistir ver aquele filme, passa aquele cenário onde o mocinho está lá, passando uma situação terrível, tal, está todo mundo chorando à direita, à esquerda, e você está lá tranquilo, tranquilo. E as pessoas perguntam, mas por que você está tranquilo? Que eu já li o livro, eu sei que o final vai ser um final feliz. É assim que Deus faz conosco, querido. É assim que Deus faz conosco. E Deus simplesmente, Ele conhece o seu coração. Ele conhece as suas necessidades. Essa semana eu escutei uma história bem engraçada que falava sobre um menino. Pode ser que vocês já tenham ouvido isso daqui. Um menino que entrou dentro de uma loja para comprar um cachorrinho. E quando ele vai lá comprar esse cachorrinho, ele pergunta para o dono, quanto custa esse cachorro? O dono fala, custa tanto. E esse menino fala assim, então eu vou trabalhar, eu vou adquirir esse dinheiro, depois eu retorno aqui para pegar o meu cachorro. E o dono falou assim para ele, então vai, mas volta rápido, porque esses cachorros são valiosos.
vale um dinheiro significativo e rapidamente eles vão ser vendidos. O menino olhou para ele e disse, não, eu sei que o meu cachorro vai estar aqui quando eu voltar. O menino foi trabalhar, então depois de um certo tempo voltou, colocou o dinheiro na sacada, deu para o dono e foi lá e pegou o cachorrinho. Quando ele pegou o cachorrinho correndo, saiu correndo com o cachorrinho, o dono olhou para ele e disse assim, não filho, não pega esse cachorrinho. Ele tem problema na perna dele, ele não vai conseguir correr, ele não vai conseguir correr atrás da bola, ele não vai conseguir brincar. E começou a falar todas as necessidades que ele tinha. De repente o dono pegou, o vendedor parou, olhou na perna do menino, o menino tinha um certo problema também na perna. Ele andava com uma prótese. E aí ele entendeu o porquê o menininho pegou aquele cachorrinho. Porque aquele menininho entendia o que era ser um problema de não correr, o que era ter um problema específico. Mas ele não olhou por isso, ele foi lá e pegou aquele cachorrinho. Queridos, trazendo aqui para a nossa realidade, Deus conhece o seu problema, Deus conhece o seu desânimo, e Deus, Ele não te deixa sozinho nessa, Ele está contigo. Ele sempre falou, quando Deus falava no meu coração que era responsabilidade minha, ao mesmo tempo Ele falava assim, eu sou o teu ajudador, filho, eu te ajudo, eu te socorro, sou eu que te pego pelo braço e te falo, não temas, porque eu sou contigo. Ele é aquele que nos ajuda, querido, Ele nos deixa à margem, Ele não nos deixa simplesmente com aquele pepino, aquele problema, com aquele cenário, não, queridos. Mas quando nós nos atentamos a nos animar dele, ele descortina aquilo que nós não estamos conseguindo entender e ver. Aí quando nós conseguimos entender e ver, a gente pegamos então no braço do Senhor, e o Senhor nos levanta para andar em lugares altos, assim como ele falou para Abacuque, que ele levava Abacuque a andar em lugares altos, aleluia, fazia o pé deles como os pés, como os da corça. É isso que Jesus faz conosco. Ele disse para nós assim, que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias. Imagina, queridos, você acordando pela manhã sabendo, o meu dia vai ser terrível hoje. Nossa, quanto pepino, nossa, meu Deus do céu, mas glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, porque está escrito. Eu vou trazer ao meu coração aquilo que me traz esperança. Ele falou que Ele estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Imagina, querido, Deus que tem o poder de mudar todo um cenário nos céus e na terra, dizendo que estaria conosco. Isso é tremendo demais, queridos. Vamos ficar em pé, vamos me prolongar mais longo, que eu sei que a gente precisa voltar. Mas eu sei que muitas pessoas entenderam esse propósito celestial do Senhor nesta manhã. Vejo pessoas aqui reanimadas no Senhor. Nós vamos orar para que nós possamos nos reanimar no Senhor. Não vamos mais terceirizar. Não vamos mais terceirizar. Rabashvi Deplai. E se na segunda-feira você ligar para o pastor, dizendo que você está desanimado, o pastor vai falar assim, o problema é seu, não é problema dele. A responsabilidade é sua. Aleluia.